Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. João 14, 21 e 23. João 14, 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Podemos assentar. O Senhor Jesus, ele faz uma aliança aqui com o amor e com a capacidade de guardarmos, ou seja, de cumprirmos os mandamentos do Senhor Jesus. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então existe uma definição para amor. Como é que você define o seu amor pelo teu Senhor? Guardando a palavra dele, guardando, praticando a Escritura. Nós não podemos dizer que amamos o Senhor Jesus de uma maneira aleatória e independente. Mas quando eu digo que eu amo o Senhor Jesus, é porque eu tenho guardado e praticado os mandamentos. Aí ele continua dizendo assim: esse vai ser amado pelo meu Pai, e eu também vou amá-lo, e eu vou me manifestar a ele. Ou seja, eu serei presente na vida dele. Eu falarei com ele, eu conversarei com ele, eu irei dirigi-lo, eu irei estar perto dele. Aí no versículo 23, ele trazendo uma resposta para Judas, não Iscariote, ele diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, a única maneira de nós termos o Senhor Jesus e o Pai habitando dentro do nosso coração é procurando praticar a palavra do Senhor. Eu quero falar nesta noite sobre a diferença de precisar e querer. Eu sei que eu e você precisamos muito de Deus. Alguns precisam da mão de Deus e outros precisam do coração de Deus. Alguns precisam mais da mão, outros precisam mais do coração. Israel era um povo que precisava muito da mão de Deus e sempre estava buscando as mãos de Deus. Quando eu e você nós nos convertemos, nós precisávamos muito da mão de Deus, abençoadora, protetora, livra, protege, defende. Mas a partir do momento que nós fomos beneficiados com todos esses recursos da mão de Deus, nós começamos a nos interessar pelo coração de Deus. Então despertou-se em nós um desejo muito grande de querer amar a Deus, de querer servi-lo, de querer estar com Ele, de querer praticar o mandamento. Então existem dois níveis de necessidade de precisar. Alguns precisam e continuam precisando apenas das mãos dele. Outros migram e não só precisam apenas das mãos dele, mas precisam do coração dele. Precisam dele, de estar com ele, de amá-lo e de servir. O que acontece quando aquele que migra das mãos para o coração de Deus? Ele começa a querer Deus. Ele começa a querer estar com Deus. Ele começa a querer ouvir Deus. Ele começa a querer estar onde Deus está. Ele começa a querer obedecê-lo. Ele começa a querer conhecê-lo. Começa a despertar no coração dele a vontade, o desejo por Deus. Eu quero que você vá comigo em Êxodo 19. Você conhece a história de Israel? E como Israel foi um povo difícil. Como Israel foi um povo difícil. A Bíblia diz assim que Israel era um povo muito apegado às mãos de Deus. Era um povo que sempre buscava as mãos de Deus. E um povo que nunca quis Deus.
sempre quis apenas as mãos de Deus. E por isso que Israel nunca deu certo. Porque quando você não aprende a migrar das mãos para o coração, você não consegue terminar o que você começou. Você às vezes vê pessoas que, quando passam por momentos e situações difíceis, elas têm um comportamento inadequado de um cristianismo. Isso por quê? Porque elas simplesmente dependem apenas da mão de Deus. O coração de Deus não lhes é suficiente, o amor de Deus não lhes basta. E tudo isso começa a ser algo que faz mal, aquilo que prejudica e de uma maneira terrível. A Bíblia diz assim em Êxodo 19, quero que você acompanhe comigo, versículo de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés recebe uma ordem para que dê uma mensagem ao povo. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu com uma voz e disse, presta atenção nisso, tudo o que o Senhor tem falado faremos. Isso era verdade? Isso foi verdade? Não. Esse capítulo, que capítulo que é? O que acontece no 32? Moisés sobe ao monte e demora um pouco. O que acontece no 32? O povo vê que Moisés demora e fizeram 2 bezerros de ouro. Isso aqui foi verdade? Tudo, olha só. O que ele diz aqui? Eles respondeu a uma voz, quer dizer, todo mundo concordou. Tudo o que tem falado faremos. Tudo que Deus mandar nós vamos fazer. Isso era verdade? Não. Eles estavam impressionados com as manifestações do monte, com a nuvem, com as luzes, com aquele piso, aquele rudimento de pedras preciosas que Deus havia mostrado para o povo. Eles estavam impressionados com toda a manifestação de Deus. Eles precisavam de Deus, mas não queriam Deus. Eles precisavam do pão, da água, das vitórias, do êxito. Eles precisavam da misericórdia. Eles precisavam de Deus, mas não queriam Deus. Começando aqui, eu quero perguntar uma coisa para você. Se você for fazer uma análise bem sucinta, bem resumida neste momento, sobre o quanto você precisa de Deus e o quanto você quer de Deus. Pastora, como que eu posso fazer essa análise? É só analisar se a sua comunhão com Deus é respaldada pela gratidão ou pelo amor. Se a sua comunhão, não que você não tenha que ter gratidão, não é nada disso. Se a sua comunhão é respaldada pela gratidão, você precisa de Deus. Se a sua comunhão é respaldada no amor, você quer Deus. Não que você ama Deus, você não vai ser grato, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você enfatiza na sua vida conquistas e necessidades, conquistas e necessidades. Hoje você está feliz porque você conquistou. Amanhã você está dedicado e com afinco porque você precisa. No outro dia você está feliz porque você conquistou. Então, o seu relacionamento com Deus é baseado no precisar e não no querer. Quando o seu relacionamento com Deus é baseado no querer, suas necessidades são relevantes, mas não tanto quanto o seu amor por Deus. Quando você ama Deus de coração e você o quer de todo o seu coração e de toda a sua alma, suas orações não baseiam no que você precisa. Suas orações não se baseiam em suas necessidades, mas se baseiam no que você precisa dele em você. Guardar os meus mandamentos, eu virei para ele, o Pai virá para ele e nós nos manifestaremos a ele. Quando você quer Deus,
você não se atém àquilo que ele faz do lado de fora, em primeiro plano. Você se atém em quem ele é aqui dentro. Dentro de você. A diferença está dentro de você. Quando você quer vê-lo, você não quer ver as coisas do lado de fora melhorando. Você olha para ele e diz assim, eu quero ver melhorar aqui dentro. Eu não quero mais ser como eu sou. Eu não quero mais ter aqui dentro o que eu tenho. Eu preciso de uma renovação. Eu preciso de algo mais. Mas não é do lado de fora, é do lado de dentro. Se você e a sua comunhão e tudo o que você conhece de Deus só mora do lado de fora. E quando Satanás toca no lado de fora, como é que faz? Satanás estava dentro do jardim do Éden. E aí, como é que faz? Agora e do lado de dentro? Quando Cristo impera do lado de dentro, quando Cristo mora do lado de dentro, quando Cristo habita do lado de dentro, quando Ele é o habitante mais seleto, mais digno, mais absoluto, mais importante da sua vida. Você acha que se Satanás tocar do lado de fora, vai fazer com que você fique murmurando, reclamando, retrocedendo? De maneira alguma. Você vai para cima, aí vai cumprir naquele texto na sua vida, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. É disso que a palavra do Senhor estava falando. Aí vai cumprir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que importa para mim e para você é que nós tenhamos as manifestações de Deus dentro de nós, e eu me manifestarei a eles. E eu me manifestarei a eles, essa manifestação do Senhor Jesus dentro de nós. Eu sei que você conhece manifestações do Senhor fora de você, suas bênçãos, sua família e tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Mas quais são as manifestações do Senhor dentro de você? Ele diz, e eu me manifestarei a eles. Quais são as manifestações do Senhor dentro de nós? Que tem feito a diferença, que tem feito com que nosso cristianismo vá além daquilo que as pessoas possam ver, além daquilo que as pessoas possam viver. Israel olha para Deus e diz assim, tudo nós vamos fazer. Mentira, mentira, porque quem precisa de Deus não consegue cumprir aquilo que diz. Quem só precisa de Deus não consegue ir até o fim. Quem baseia a sua vida com Deus apenas em ressarcir, em saciar necessidades, não consegue ser fiel até o fim. As pessoas que são fiéis até o fim são aquelas que amam a Deus de todo o coração, são aquelas que querem a Deus mais do que as bênçãos, mais do que a prosperidade, mais do que a vida, mais do que o respirar, mais do que a família, mais do que tudo. Essas querem a Deus, e só. Porque Israel não conseguiu alimentar a palavra e manter a palavra? Porque elas baseavam a sua comunhão apenas em necessidades. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 6. Quero falar dos discípulos, de alguns dos discípulos do Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 60. Jesus começa a falar de um discurso. A multidão era interessante, né? A multidão gostava muito de Jesus. Porque ele livrava elas das dores. Porque ele resolvia os problemas delas. Então a multidão se aproximava muito do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus foi pregar uma mensagem pesada. Ele começou a falar assim, quem não come a minha carne não tem comunhão comigo, vocês têm que beber a minha carne, beber o meu sangue. E a multidão acha aquilo muito grave, muito pesado, muito sério, muito comprometedor. E a Bíblia diz em João, quero que você lê comigo 6,60. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso disseram, dura este discurso, quem o pode ouvir? Esse discurso é muito duro, muito pesado. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isso escandaliza-vos? O que seria que se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava?
O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Você sabe que Jesus sabe quem crê nele, o quanto você crê, o quanto eu creio nele. Você sabe que o Senhor Jesus sabe o tamanho da sua e da minha fidelidade, o tamanho do meu compromisso e o tamanho do seu compromisso. As nossas palavras não conseguem enganar o Senhor Jesus. Nós não conseguimos enganá-lo. Nós não conseguimos dizer coisas a Ele que possa levá-lo a crer e a confiar em nós, se isso não for verdade. Jesus olha para a multidão e vê aqueles que não criam nele. Jesus, todas as vezes que eu canto e você canta, Ele sabe se as nossas canções são verdadeiras ou não. Ele sabe se nós estamos cantando apenas porque nós estamos lendo a letra e a melodia nos embala. E Ele sabe se é verdade aquilo que nós dizemos. E eu fico pensando que se você soubesse se alguém está mentindo para você, ou dizendo algo que não é verdade, qual seria o seu comportamento? Já passou por isso? De alguém olhar nos seus olhos e dizer algo que você sabe que ela está mentindo? Qual é a sua reação? Aí eu fico pensando na reação do meu Senhor e do seu Senhor, quando nós abrimos a boca para cantar sobre a entrega, sobre o nosso amor, sobre a nossa devoção, sobre a nossa coragem, sobre a necessidade que temos de mudar. Será que isso é verdadeiro? Ou será que nós estamos falando coisas por falar? Ou será que nós estamos falando de uma maneira aleatória, de uma maneira irresponsável? Jesus olha para a multidão e vê que a multidão não quer um compromisso que vá além do receber. Todo relacionamento tem duas vias. Você doa e recebe. Isto é um relacionamento. O seu relacionamento com Deus tem duas vias. Você recebe e oferece. A questão é, o quanto você tem oferecido? Às vezes nós somos até engraçados. Achamos que porque somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, vamos dizer de passagem, apenas alguns são, né? E cumprimos o nosso compromisso com os nossos cargos e funções na igreja. E viemos ao nosso culto, que nós já estamos cumprindo o nosso compromisso com o Senhor. Uma vez o Senhor Jesus diz aos discípulos, se vocês fizerem tudo o que eu mando, vocês ainda são inúteis. Não é interessante isso? Eu fico perguntando tanto para mim quanto para você. Qual foi o dia que você olhou para si mesmo e você disse assim, eu não gosto do jeito que eu sou. Eu quero ser melhor do que eu sou. Eu quero ter o Senhor em mim. Eu quero ser do Senhor. Eu quero que o Senhor seja meu dono, meu Senhor, dono da minha vida, dono da minha história. É isso que faz a diferença. Existem pessoas que querem fugir do alcance de Satanás. Existe só um esconderijo, tanto para mim quanto para você. E esse esconderijo está em Cristo, e Cristo está em Deus. A única maneira de você se esconder de Satanás é estar em Cristo. E existem maneiras de você estar em Cristo, e uma delas é querendo Ele. Aí você diz, eu também quero. Mas eu quero Jesus para saciar as minhas necessidades, ou eu quero Jesus independente das minhas necessidades. Eu quero o Senhor Jesus de uma maneira isolada, independente se Ele fizer ou não fizer, eu quero Jesus. Será que o meu querer e o seu querer está neste nível? Independente. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se ele salvar bem, se não salvar, o nosso posicionamento é o mesmo. Você já se analisou neste parâmetro? Se o seu culto, se seu louvor, se o seu serviço a Deus é por amor ou é como se você estivesse devolvendo de uma forma, pagando por algo que Ele te fez? Já parou para pensar nisso? Essas interrogações próprias e particulares, muitas vezes salvam a nossa vida. E aí? Quem somos nós? Somos pessoas que amamos o Senhor Jesus?
E queremos Ele a todo custo, de qualquer maneira, ou apenas precisamos dele? Você só precisa de Jesus ou quer? Quer Ele de verdade, de todo o seu coração, de toda a sua alma? Quer Ele de manhã, de tarde, de noite? Quer para sempre? Será que eu e você conseguimos entender que a carne para nada significa, mas o Espírito, as palavras são espírito e vida? Será que nós entendemos que a nossa vida não consiste nessa terra? Que amanhã você não pode estar aqui, eu não posso estar aqui, mas e daí? Eu vou continuar com o Senhor e você vai continuar, mas e aí? E aí? Será que o que eu estou fazendo é só para esta terra? Será que o que você está fazendo é só para esta terra? Será que eu e você colocamos um rótulo em Deus? Será que eu e você escrevemos uma cartilha de como podemos servi-lo como Caim e colocamos na mão dele dizendo assim, ó, o Senhor vai reger a minha vida a partir dessa cartilha que eu escrevi. Está aí o que eu posso, o que eu não posso, o que eu consigo e o que eu não consigo. Então não adianta pedir para mim o que eu não consigo. Será que é isso que nós temos feito? Estamos rotulando Deus e determinando que Ele possa aceitar-nos como nós somos. E viver conosco do jeito que nós somos. Se toda a Escritura fala do objetivo principal de Deus, de mudar os seus. O Senhor Jesus olha e Ele diz assim, pessoas que estão alegres porque estão prestes a receber alguma coisa. São fiéis porque têm alguma coisa. São gratas porque estão sempre abençoadas. Mas e se o contexto for diferente? Qual é a diferença? Porque eu não posso ser grata chorando, porque você não pode ser grato sofrendo, porque você não pode ser fiel não tendo. Qual é a diferença? A diferença é querer. A diferença é tirar Deus do vínculo de apenas precisar, Eu queria que você se reportasse em fração de segundo, na era primitiva, onde os cristãos eram mortos, comidos, dilacerados, e continuavam nas arenas cantando e adorando a Deus, ali mortos. Você acha que nós, os cristãos da atualidade, iriam conseguir estar na arena, e os leões sendo soltos para serem dilacerados, e eles levantavam as vozes adorando e cantando ao Senhor? Você não acha que a nossa dispensação, a nossa situação está numa dispensação do precisar, apenas precisar? Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer, o Senhor está fazendo, então eu te amo. O Senhor está me ajudando, então eu venho à igreja. O Senhor está me abençoando, então eu sou assim, eu sou grato. Mas e se Deus não quiser fazer? E aí? E se Ele não quiser fazer? Você vai deixar de amá-lo, de querê-lo? E se? E se? E aí? Você ainda continua querendo Ele? Você ainda continua amando? Você ainda continua desejando? A Bíblia diz assim, versículo 65, e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Oh, meu Deus, e agora? Como que faz? Jesus olha para aquela multidão, já discípulos, ou seja, pessoas que seguiam ele de cidade em cidade. Pessoas que ali existiam, pessoas que foram curadas, pessoas que eram cegas, que eram tetraplégicas, paralíticas. Jesus olha para aqueles assim, então, não foi o Pai que me deu vocês. Quem me deu vocês foi a cura. Quem me deu vocês foram os meus dons. Quem me deu vocês foi aquilo que eu fiz por vocês. Vocês precisaram de mim e eu ajudei vocês. Mas não foi meu Pai que me deu vocês. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quem deu você para Jesus? Foi um bom casamento? Foi uma boa família? Foi um bom emprego? Foi aquilo que Jesus fez por você ou foi o Pai que te deu para Jesus? O Pai foi lá nas trevas, no meio de tudo aquilo que você vivia,
pegou você dali e disse: toma, filho, esse é um presente meu para você. Porque aquele que o Pai me dá não escapa da minha mão. Esse é meu para sempre. Quando é que você sabe que você é um presente do Pai para Jesus? Quando você é dele. Um presente não sai andando, ele não tem vontade própria. Ele não reclama. Um presente não sai do lugar. Um presente não deixa o dono. Será que eu e você somos um presente do Pai para Jesus? O Pai pegou você e disse: tó, filho. E você é dele. Jesus olha para a multidão e diz assim: não foi o Pai que me deu vocês. Vocês vieram a mim porque eu curo. Vocês vieram a mim porque eu saro. Vocês vieram a mim porque eu conserto a família de vocês. Eu conserto a vida de vocês. Por isso que vocês não conseguem ficar comigo. Porque vocês não são um presente. Vocês não é um presente para mim. E aí eu fico pensando nisso. Quando é que eu e você somos um presente do Pai para Jesus? Quando nós permanecemos nele. Quando nós guardamos a palavra e obedecemos. Quando nós queremos Jesus acima de tudo. Acima dos bens, acima de estar bem. Quando nós simplesmente perdoamos. Quando nós amamos. Quando nós cumprimos o mandamento sem custo, sem peleja. Tem crente que para ele cumprir o mandamento, ele precisa suar a camisa. É mandamento. Quem é presente de Deus para Jesus, simplesmente cumpre o mandamento. Por quê? Porque ele é do Senhor Jesus. Vou ler de novo para você. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Ninguém pode ser meu. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Será que eu e você temos tornado para trás? Quando você se converteu, você tinha uma fé, uma vida, um amor, um desejo. Aí foi diminuindo, está indo para trás. Quando você se converteu, você tinha uma vida diferenciada, uma fala diferenciada, um viver diferenciado. E hoje você vai para trás, para trás, para trás. Quantos têm regredido? Quantos têm buscado um evangelho facilitado? Não, esse evangelho aqui é muito pesado, eu preciso de algo que se encaixa agora com a minha maneira de viver. Quando eu me converti, eu era pobre, miserável, doente. Então, agora não, agora eu sou uma pessoa mais elitizada, uma pessoa abençoada, eu preciso ouvir palavras mais inteligíveis, eu preciso ouvir palavras mais, eu preciso mais. Aí Jesus olha para eles, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar, vocês também querem ir embora? Ficou só os 12. Somente os 12. Pergunta para o seu irmão do lado, você seria um dos 12 que ficaram? Aí você diz, não sei. Sabe sim. Sabe sim. Sabe aquela situação difícil que você passou? Situação de dor. Aquela situação de rejeição. Aquela situação de perigo. Aquela situação de enfermidade. Aquela situação de abandono. Aquela situação de vale de caos. Você ficou? Continuou crendo, continuou amando, continuou confiando, continuou olhando para ele, continuou dependendo dele. Então, você é um dos 12 que fica. Você é um dos 12. Mas naquela época onde você passou, foi provado, você retrocedeu então. Você está na turma dos que retrocederam. A nossa vida é muito fácil ser explicada. Ela não se explica por aquilo que nós falamos. Ela se explica por aquilo que nós vivemos. O que explica a minha vida são os meus atos. O que explica a sua vida são os seus atos. Por isso que nós seremos julgados pelas nossas obras. Eu não serei julgada por aquilo que eu falo. Eu serei julgado por aquilo que eu faço. Porque falar, papagaio fala. Você vai ser julgado, não é por aquilo que você acha, por aquilo que você diz, mas por aquilo que você é, por aquilo que você faz. Então Jesus olha para os discípulos e diz, vocês querem ir embora também? Porque para mim é indiferente.
Jesus amava os seus discípulos, não era indiferente. Mas Jesus não podia prendê-los em si. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles foram embora porque já estão andando. Os paralíticos já andam, os cegos já vêm. Os enfermos, os com fluxo, já são curados. Então, eles foram embora porque tudo que eles queriam, eles já tiveram. Então, eles já receberam. Você percebe as pessoas que estão em Deus porque precisam? Quando elas estão passando pelo vale, elas se aproximam. Quando elas recebem, elas se afastam. Quando elas estão precisando, elas ficam fervorosas. Quando elas alcançam, elas diminuem o fervor. Por que os outros puderam ir? Por quê? O paralítico não precisava ninguém levá-lo, porque ele já era curado, ele foi andando. O cego, ninguém precisava conduzi-lo, porque ele já estava enxergando, então ele foi embora. Agora eu não posso ir embora. Nem você pode ir embora. Por quê? Porque eu não sei caminhar fora do caminho que é Ele. Eu não quero outra visão, senão Ele. Eu não tenho para onde ir. E nem você. Então não tem como ir embora. Embora para onde? Fala. Para onde? Enxergar o quê? Se eu não caminhava hoje o caminho, eu quero caminhar nele. Se eu não enxergava hoje enxergo, eu só quero ter uma visão, Ele. Só Ele. Ele é o que interessa, não é não? E para onde? Fazer o quê? E para quem? O que adianta todos os meus milagres e todos os seus milagres sem Ele? Adianta alguma coisa? É isso que o diabo não pode. O que derruba estratégia satânica é isso. É você conseguir chegar nesse patamar. Satanás, não adianta. Você pode tentar fazer o que você quiser. Eu não tenho mais para onde ir. Ele é a minha morada, a minha visão, a minha essência, o meu tudo. Eu não tenho para onde ir. Você pode tentar acabar comigo. Por quê? Porque Ele é tudo que eu tenho. Satanás consegue entender e perceber que você é dele, ponto. Acabou, não tem como Satanás criar alguma situação que vai mudar o seu posicionamento. Ele não vai conseguir ter da sua boca nenhuma palavra pejorativa, de maldição, de murmuração. Por quê? Porque a tua boca é para beijar ele. Não é isso que diz o salmista? Beijai o filho, para que não pereça no caminho. Sua boca, seus lábios é para bendizer ele, é para amá-lo, é para falar palavras de carinho, de cuidado, de zelo. Não tem como. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem o quê? As palavras. Só Jesus tem a palavra, só Jesus tem o mandamento, só Jesus tem as palavras de vida eterna, só Ele vai me dar o céu. Eu não tenho para onde ir. Jesus te abençoou, você era pobre, miserável, Ele te prosperou, mas você vai para onde? Para onde você vai? Você não tem para onde ir. As bênçãos sem Ele não tem sentido. A família sem Ele é uma miséria, uma desgraça. É sem a graça dEle. A prosperidade sem Ele é mamon. É principado das... Não tem graça. Sem Ele nada tem sentido. Se Ele não estiver na festa, não tem festa, é luto. Agora se Ele tiver, o luto fica festa. Já foi em alguns velórios, principalmente de uma pessoa muito idosa que estava sofrendo muito. Aí aqueles parentes se encontram, aquele cafezinho, aquela conversa, aí você vê uma piadinha daqui, uma risada dali, outra risada dali, outra risada dali. Vira festa. Não é? Onde Jesus está, o luto vira festa. Aí ele diz: não, eu quero que você vá comigo em Daniel, capítulo 6. Eu quero falar de uma pessoa que precisava de Deus e queria ao mesmo tempo.
Mas ele precisava de Deus, mas não precisava só do lado de fora, não. Precisava do lado de dentro, né? Foi levantado um edito que não se podia orar e fazer qualquer petição a outro Deus. Daniel ouve o edito. E o que ele vai fazer? Na casa dele tinha janelas que davam para Jerusalém. Porque na oração de Salomão o Senhor diz assim: qualquer terra que o meu povo estiver desterrado, e eles olharem para o lado de cá, eu ouvirei a sua oração. E a Bíblia diz assim em Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube do edito, estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também costumava fazer. A promulgação estava dita, vai morrer. Mas a promulgação não mudou quem ele era, não mudou o que ele fazia. Quando é que você quer Deus acima do que você precisa? Quando a promulgação da vida de Satanás, das provações, não mudam quem é você. Você continua. Alguém te rejeitou? Você continua amando sem ferir ninguém. Alguém te magoou? Você continua perdoando e aquilo para você é irrelevante. Nada muda o seu posicionamento. Então você quer Jesus acima do que você precisa. Queria que você analisasse essa noite. Quem sabe essa noite você vai precisar se converter de novo. Não tem problema. Melhor você se converter agora do que não se converter nunca. Quem sabe você está precisando migrar do precisar para o querer. E sabe, a sua fé em Deus está apenas a caráter de necessidade. Pastora, quando é que eu sei que eu quero Deus? Quando você não tem o que precisa, não tem o que necessita, e Deus continua sendo o seu prêmio, sua herança e seu tudo. O Senhor Jesus continua sendo acima de tudo. Nem sempre o que você quer se encaixa no que você precisa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria perguntar para você se você quer Deus ou precisa de Deus. Feche os seus olhos. Queria que você olhasse para dentro do seu coração neste momento. Olhasse para dentro de você. Quais são as pessoas que Satanás tem podido balançar? Quais são as pessoas que Satanás tem podido enfraquecer? São aquelas que precisam mais do que quer. Eu preciso de Deus, muito. Do lado de fora, do lado de dentro. Mas eu quero mais Deus do que preciso. Você quer mais Deus do que precisa? E sempre vai ser assim. Olha para Ele agora. Se você tem apenas precisado dEle, se você tem apenas estado junto com Ele, porque você sabe das necessidades suas, porque você sabe de tudo isso, queria que você pedisse perdão a Ele. Queria que você pedisse perdão ao Senhor neste momento. E dissesse a Ele, dissesse: Senhor, eu preciso, mas eu preciso do Senhor do lado de dentro. Chega de manifestações exteriores. Chega de vincular ao Senhor as obras das tuas mãos. Deus, eu preciso te querer, entende? Eu preciso querer a sua mudança, eu preciso querer sua obra. Se você quiser dobrar os seus joelhos, dobre o seu joelho neste momento. Fala com Deus. Fala com Ele. Isso é libertação. É a sua oração de confissão. A libertação é a sua oração, onde você coloca diante do Senhor todos os seus sentidos,
onde você coloca diante do Senhor tudo que você precisa. Hoje não é noite de nós falarmos o que precisamos do lado de fora. Hoje é noite de nós mencionarmos o que nós precisamos do lado de dentro. Diga para Ele: Senhor, eu preciso mais da Tua correção. Preciso mais da Tua direção. Senhor, eu preciso mais. Preciso de mais santidade. Eu preciso de mais, Deus. Eu preciso de mais. Em nome de Jesus. Que o inferno possa ser abalado com a sua oração neste momento. Que todos os planos de Satanás venham cair por terra neste momento. Porque você vai migrar do precisar para o querer. Você vai sair daqui nesta noite querendo Deus mais do que todas as coisas na sua vida. Você vai sair daqui nesta noite querendo Deus mais do que o ar que você respira, mais do que a vida que você anela. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus diz: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu virei para dentro dele e estarei dentro dele e me manifestarei a ele. Fala: Jesus, eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Eu quero te encontrar, Jesus. Eu não quero mais encontrar apenas as tuas mãos. Eu quero encontrar o teu coração. Eu não tenho para onde ir. Diga para Ele: Senhor, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir, porque eu já estou no lugar que eu preciso. Eu já estou no lugar que eu quero estar. Quando eu estou perto de Ti, eu estou porque eu quero estar. Não é porque eu preciso, eu quero. Entende? Eu quero ficar aqui. Eu quero Te amar. Eu quero depender de Ti. Eu quero o Senhor limpando o meu coração, limpando a minha vida. Eu quero o Senhor me libertando, Deus. Eu quero que o Senhor me liberte. Eu quero que o Senhor me ajude. Fala com o Senhor. Quem sabe você neste momento está tão frio espiritualmente. Quem sabe você há muito tempo não sente nada de Deus. Porque seu filho não está doente. Porque você está abençoado, está trabalhando. Será que se seu filho ficasse doente, uma doença grave, você sentiria algo por Deus? Você o buscaria com mais prioridade, com mais fogo? Será? Será que a sua necessidade por Deus, ela se baseia apenas em necessidades? Hein? Será que você pode dizer para Ele: Senhor, eu quero estar aqui. Eu quero Te amar. O Senhor faz parte da minha vida de tal maneira. Eu quero Te adorar, eu quero Te amar, eu quero abraçar-Te, eu quero aprender, eu quero as Tuas manifestações. Eu quero ser melhor do que eu sou. Eu não quero ser mais eu, Jesus. Entende? Eu não quero ser mais eu. Eu quero ser o Senhor dentro de mim. Quero ter o Senhor, quero ser como Tu és. Eu não quero ser mais eu. Estou cansado de mim, Jesus. Estou cansado. Estou cansado da minha maneira de ser. Estou cansado da minha religião. Estou cansado do meu jeito de orar. Estou cansado do meu jeito de ser. Eu não quero ser mais eu. Eu quero Te querer. Eu quero tudo o que Tens para a minha vida.